Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere o somatório de k valendo 1 até o infinito para 1/4 elevado a k. Determine os valores exatos das três primeiras somas parciais, encontre a forma fechada para a enésima soma parcial e diga se a série converge, calculando o limite da enésima soma parcial. Se a série convergir, obtenha sua soma. Muito bem, num primeiro momento vamos escrever esta soma em série, expandindo um pouco os seus elementos. Então nós temos aqui a soma com k valendo 1 até o infinito para 1 sobre 4 elevado a k. Bem, se o k valer 1, nós vamos ter 1/4. Mas se o k valer 2, nós vamos ter 1 sobre 4 ao quadrado. Se o k valer 3, nós vamos ter 1 sobre 4 elevado a 3, mais e por aí vai. E 1 sobre 4 elevado a k, e assim prossegue indefinidamente. Bem, uma vez expandida, pelo menos parcialmente, a nossa série, nós vamos buscar então as somas solicitadas aqui na questão. Vamos buscar a primeira soma. Se nós quisermos S1, isso significa que nós vamos parar no k valendo 1. E então nós vamos ter o próprio 1 sobre 4, ou 1/4. Agora, se nós quisermos a soma com o k valendo 2, isso significa que nós vamos fazer 1/4 mais 1 sobre 4 ao quadrado. Então, S2 vai ser igual a 1/4 mais 1 sobre 4 ao quadrado, que é 1 sobre 16. E o mínimo múltiplo comum entre 4 e 16 é o 16. Dividido por 4 dá 4 vezes 1, 4. Mais 16 dividido por 16 é 1 vezes 1. É 1 mesmo. Então, a soma dos dois primeiros termos gerará 5 sobre 16 avos. Vamos escrever então essa expressão aqui, 5 sobre 16. E agora vamos em busca do S3, ou seja, a soma dos três primeiros termos. O S3 então virá de nós fazermos o 1/4 mais 1 sobre 16 e mais o 1 sobre 4 ao cubo, 1 sobre 64. E o mínimo múltiplo comum entre 4, 16 e 64 é o 64, que dividido por 4 gerará 16 vezes 1, 16. Mais 64 dividido por 16 é 4 vezes 1, que é 4, e mais 64 dividido por 64 é 1 vezes 1, e é 1 mesmo. Então, 16 mais 4, 20, mais 1, 21 sobre 64. Muito bem, então nós temos aí o nosso S3, expresso por 21 sobre 64. E aí nós atendemos a primeira solicitação da questão, que é determinação ou determinar os valores exatos das três primeiras somas parciais. Agora nós vamos em busca da forma fechada para a enésima soma. Vamos observar o seguinte: o primeiro termo, ou a primeira parcela da nossa soma, é 1/4. A segunda parcela é 1 sobre 4 ao quadrado, ou 1 sobre 16. Já a terceira é 1 sobre 64. E assim prossegue, né? Você conseguiu perceber que essa sequência aqui, ou melhor, essa sequência, né? Ela é uma progressão geométrica, podemos chamar de PG. Veja só, se nós fixarmos o 1/4, ao multiplicá-lo por 1/4, 1 sobre 16, vezes 1/4, 1 sobre 64. Ou seja, nós temos um número fixo que ao ser multiplicado em cada um dos termos, gerará o seguinte: esse termo fixo nós chamamos de razão, e aqui ela vale 1/4. Logo, nesse contexto, então, como nós queremos uma, aqui diz, forma fechada para a enésima soma parcial, nós podemos recorrer para a soma de n elementos aqui de uma progressão geométrica, que pode ser descrita por A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Esse modelo matemático é um modelo que normalmente se utiliza para calcular soma de infinitos termos de uma PG.
Então, nós temos Sn que vai ser dado por A1, o nosso A1 é o nosso primeiro termo, que é 1 sobre 4, 1 quarto. Vezes a razão, nós sabemos que é 1 quarto, então vamos pôr aqui 1 quarto, e elevado a n, menos 1. Tudo dividido por a razão menos 1. A razão é 1 quarto, menos 1. Agora, prosseguindo mais um pouquinho Sn, virá de fazermos, nós temos aqui 1 quarto, que nós repetimos, vezes, e nós temos aqui 1 quarto elevado a n, que também repetimos, menos 1, sobre. E no denominador, veja, nós temos 1 quarto menos 1. Esse 1 é 1 sobre 1. O mínimo múltiplo comum é 4 dividido por 4, 1 vezes 1 é 1 mesmo, menos 4 dividido por esse número 1, gera 4 vezes 1, que é 4. Então, 1 quarto menos 1 vai nos levar a menos 3 quartos. Vamos por aqui, menos 3 quartos. Agora, observe que nós temos a divisão de duas frações, uma no numerador, grandona aqui, e uma no denominador. Na divisão de duas frações, nós preservamos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador, que aqui vai ser menos 4 terços. E, como nós já havíamos dito, preservamos o numerador com 1 quarto vezes 1 quarto elevado a n e menos o 1. 4 do numerador com 4 do denominador podemos simplificar. O Sn, então, nós vamos ter 1 terço negativo, que distribuído aqui nesse binômio, vai nos levar a menos vezes menos mais 1 sobre 3. Menos vezes mais menos, 1 terço que multiplica 1 quarto elevado a n. Veja que nós temos uma boa forma de expressão de soma fechada, como foi solicitada aqui para nós, num aspecto até funcional, no formato de função, né, em termo geral, e que é uma boa representação. Poderíamos ter deixado 1 terço em evidência, em destaque, mas estamos satisfeitos, estou satisfeito com essa forma de escrita. Você pode, se você tiver um tempinho e vontade, pensar em outras formas, talvez até mais bonitas, mais elegantes, de se escrever este resultado. Quanto a nós, vamos agora em busca do limite da enésima soma. Para este limite, nós faremos o limite para Sn com o n tendendo ao infinito positivo. Ora, nós vamos substituir então aqui o nosso limite, a nossa soma, pelo valor que nós determinamos aqui na soma fechada, ou seja, nós temos aqui 1 terço menos 1 terço, que multiplica 1 quarto elevado a n. E o n, lembrando, tende ao infinito positivo. Agora, veja que nós temos aqui a subtração de duas funções. Limite da subtração ou da soma é a soma ou subtração dos limites. Então, já podemos pensar em aplicar aqui, de modo direto, esse limite. E o limite de 1 terço, que é o limite da constante, é a própria constante 1 terço. Menos limite de 1 terço, vai ser 1 terço vezes o limite de 1 quarto elevado a n, que vai gerar 1 sobre 4 elevado a infinito, que vai ser 0 vezes 1 terço, e é 0 mesmo. Então, podemos indicar que o limite, portanto, o limite da nossa soma para n tendendo ao infinito, que inclusive corresponde à soma solicitada aqui na questão, vai ser 1 sobre 3, ou 1 terço. E nesse contexto, então, com esses resultados, reflexões e pensamentos matemáticos, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!